Olá a todos. Como a Eugênia disse, meu nome é Caitlin Schubert. Vou estar falando sobre o nosso programa online de conexão. Para que todos saibam que nossa agenda será, falaremos sobre timeline, os objetivos do programa, os equipamentos oferecidos, detalhes sobre como fazer o pedido. Então, gostaria que todos também tivessem tivessem tempo para fazer perguntas ao final, caso tenham dúvidas. Então, é aqui onde estamos quando pensamos no nosso na nossa linha do tempo aqui. Temos algumas sessões marcadas para o dia 30, terça-feira, que não está aqui. Nós adicionamos algumas outras datas hoje à tarde. Então, se você estiver interessado, quer saber mais sobre o programa, precisar de mais ajuda, também teremos estes outros horários. Infelizmente, teremos apenas em inglês ou espanhol, mas se você entrar em contato com a Eugênia, tiver outras necessidades, ela também pode falar para o time e para que todos não tenham nenhum tipo de barreira para fazer os pedidos. Nosso limite para pedir é no dia 30, 31 e a última data para fazer o pedido é dia 7º de novembro. E nós teremos a notificação de quem conseguiu, final de novembro, início de dezembro. Então, quem fizer o pedido antecipadamente conseguirá ter tempo para receber notificações caso tenha algum problema e nós podemos dar feedback nos requerimentos. E após essa data, não teremos a possibilidade de dar feedback, então é algo que vocês devem manter em mente. E falaremos mais sobre como fazer a estrutura desse pedido posteriormente, para que todos possam compreender. Então, o que é esse Connected and Online Program, esse programa online e conectados? Então, esse programa é um programa que passa pouco mais de 23 milhões de dólares. Ele é fundado do Departamento de Tesouraria dos Estados Unidos. Então, o objetivo é dar tablets, computadores para as pessoas, para as empresas e para grupos. E vamos falar um pouquinho mais sobre quais são os requerimentos. Também falaremos sobre as 3 áreas de prioridade: educação, saúde e também desenvolvimento da força de trabalho. Então, todos que fizerem os pedidos devem demonstrar conexão com essas 3 áreas. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre essas áreas de projeto, como que elas são. Como dito anteriormente, precisamos que haja uma distinção bem clara sobre educação. Então, não significa que o seu projeto não precisa ser necessariamente dentro dessas 3 áreas, mas você precisa expandir o acesso. Então, o que isso significa? Se como vocês sabem, aqui estão focados na educação, então vocês talvez precisem ter esses equipamentos para centros de educação, bibliotecas, escolas, salas de aula e outros programas que têm credenciamento de educação. Essa conexão também pode ajudar para pessoas que deem acesso para pessoas que possam ter acesso à força de trabalho e também dá oportunidade para pessoas que melhorem a parte de educação de outras maneiras que eles talvez não tenham anteriormente. E também podem ser usados em bibliotecas públicas para que as pessoas tenham acesso aos equipamentos. Então, não necessariamente deve haver um programa específico, mas que eles estejam fornecimento esse ponto de acesso para essas 3 áreas. Então, você precisa mostrar como esse acesso você deve mostrar isso no seu projeto. Então,
Não precisa ser o foco principal do seu projeto. Então, similar a o desenvolvimento da força de trabalho, para que também ajude as pessoas a navegarem, parte de saúde, telehealth, né, saúde por telefone. Então, são os níveis que os para que as pessoas consigam pensar sobre as suas aplicações. Nós também iremos desqualificar pedidos que não façam parte dessas 3 áreas de prioridade. Então nós precisamos mencionar e para que vocês entendam perfeitamente o que nós necessitamos. Então é importante nós recebermos os pedidos antecipadamente. Então, por favor, Caitlin, algumas línguas demoram substancialmente mais para serem ditas, então poderia falar um pouquinho mais devagar. Obrigada. Sim, podemos continuar agora, sim. Só ir um pouquinho mais devagar com a velocidade da fala, obrigada. Então, organização, que podem receber esses equipamentos. O primeiro será estações públicas para esses computadores, que podem estar em salas de aulas, bibliotecas, centros de carreira para carreiras, centros para saúde, outras áreas que sejam acessíveis pela população. Locais que qualquer tipo de pessoa possa entrar e utilizar. E também que dê um acesso consistente e interessante para as pessoas. E também teremos um programa que será ou residentes ou membros da comunidade podem levar esses dispositivos para casa para fins de educação, trabalho ou também parte de saúde. Podem ser por algumas semanas, alguns meses, e aí isso vai depender e será determinado pela instituição que receber esses dispositivos. Outros modelos que pode ser utilizado seria um programa mais voltado para um laboratório de computadores. Então, se vocês pessoas que talvez não tenham pessoas que não tenham transporte, talvez elas podem receber esses dispositivos para nós também aceitamos esse tipo de modelo. Precisamos apenas que vocês descrevam isso no pedido. Então, quais instituições são elegíveis? Municipalidades, agências do Estado, nações indígenas, organizações sem fins de lucro, agências de saúde, provedores de educação, agências comunitárias, centros de carreira, bibliotecas, outras organizações também, que também têm atividade pública, também podem pedir, que precisam estar em Massachusetts. Se você decidir se você decidir fazer um laboratório para computadores, também é possível. E deve ser disponibilizado para o público sem custos. Uma das perguntas que nós recebemos algumas vezes é se você é um provedor, uma empresa que tem fins lucrativos ou que também se você pode fazer parte desse projeto. Se há qualquer tipo de custo para acessar os seus equipamentos, se você cobrar para que as pessoas tenham acesso, você não é público. Mas se você oferecer esses equipamentos para as pessoas sem custo para que elas possam utilizar e levar para casa, aí sim, você pode sim. E se você também fornecer esses equipamentos para uso durante determinados horários, de forma pública, também você pode também. Então, se
Se houver algum valor para que a pessoa acesse esse tipo de equipamento, então você não poderá fazer pedido para entrar neste programa. Com estes equipamentos, já que eles são como eles são custeados pelo Departamento de Tesouraria dos Estados Unidos, há há sim requisitos de contrato que as pessoas devem estar cientes. Ao receber esses equipamentos, você precisa atestar que você vai dar acesso às pessoas para essas 3 áreas, fornecendo-os para as pessoas. Não pode ser usado de forma interna pela empresa, nem para os seus funcionários. Ele deve ser disponibilizado para as pessoas da sua comunidade, para que usem parte de educação. Enfim, eles não podem ser utilizados de forma contínua para trabalho em si, dentro da instituição. Os os itens, né, os equipamentos serão enviados dentro de um período de 3 meses, e as pessoas e as empresas deverão fazer relatórios sobre quais equipamentos não serão usados. Nós podemos reaver esses equipamentos, caso eles não sejam usados. Nós não queremos fazer isso, porém, se os equipamentos não estiverem sendo usados, nós temos esse direito de recuperar. Então, vocês terão quem receber os equipamentos poderá terá terá a posse deles até o dia 31 de dezembro de 2026. Você está concordando também em não vender, não jogar fora e não transferir a posse desses equipamentos. Então você também precisa cuidar e suportar para que esses equipamentos continuem sendo utilizados pelo público. Nós precisamos ter precisaremos desses documentos dizendo que você recebeu o equipamento, que está utilizando e demais registros. As empresas deverão reportar a cada trimestre. O primeiro será realizado em julho do ano que vem, será de abril a junho, esse período para reportar. Pedimos alguns requerimentos bem leves, são 5 perguntas principais. Perguntaremos quantas pessoas utilizaram esses equipamentos, quais riscos ou problemas que foram encontrados, uma narrativa breve e também planos e projeções para o futuro. E ao final do programa, será pedido para que haja um relatório de impacto, falando, trazendo histórias de sucesso, destaques, e aí será um pouquinho mais detalhado sobre tudo que foi conseguido durante os 9 meses. Nós teremos aí um arquivo com como fugir, como seguir para ser mais fácil. Vocês também terão que conferir os números de série. Uma parte importante é que não vai ter nenhum tipo de reembolso administrativo. Nós estamos oferecendo conselhos para organizações, ou seja, não existe nenhuma troca de valores. Nós vamos distribuir valores para cobrir o custo administrativo. Mas o que nós fazemos é a distribuição dos aparelhos. Qual é o equipamento que nós estamos fornecendo? Esse é um slide muito bom. Aqui eu vou explicar o que é que nós vamos fazer. Vamos falar sobre os aparelhos. Esses aparelhos têm um software de segurança, de produção. Nós enviamos isso diretamente, sem nenhum custo,
E aí trabalhamos com vocês para fazer os relatórios. Também não tem nenhum tipo de custo para o recipiente. Isso é, portanto, é totalmente gratuito para vocês. Senhores, senhores recebem o controle dele assim que recebem o aparelho. E aí vocês ficam responsáveis por ele até o dia 31 de dezembro de 2026. E aí completam um relatório sobre o uso do aparelho. Temos 5 aparelhos diferentes que oferecemos. O primeiro são laptops, que é o Dell Pro 14. Também tem o Chromebook disponível. Tem o tablet Dell Latitude, que é o 31402. Também tem dois tipos de computadores. Eles vêm com monitor, mouse, teclado e fone de ouvido. Um é o tradicional e o outro é um para trabalho gráfico. Esse aparelho que pode ser usado para trabalhos mais avançados, mais sofisticados, como o desenho gráfico, programação e assim por diante. Ele já vem com o Microsoft Business, isso para o desktop e laptop. Já o Chromebook e o tablet não vêm com esses softwares. Nós também oferecemos software de segurança. O Deep Freeze também vai estar disponível. Originalmente ele estava disponível só para os desktops, mas aí nós alteramos isso. Para quem não conhece o Deep Freeze, essencialmente ele apaga o computador depois que você faz o reboot. Então, o computador de uso público, esse Deep Freeze permite que você apague todos os dados do usuário anterior. Além de Deep Freeze, também temos o software JAWS. Ele ajuda os indivíduos que têm algum tipo ah, de desafio para poder ler. Existem também as pessoas que não, não podem falar e que precisam de apoio. Basta entrar em contato conosco. Existe o seguro também para proteger os laptops e o Chromebooks. Temos uma garantia em todos os laptops, o tablet e o Chromebook. O único que não tem a garantia de 3 anos são os desktops. Os Chromebooks têm a garantia de 1 ano. Também oferecemos equipamento auxiliar. E são equipamentos extras. Oferecemos carregadores, estações de recarregamento, impressoras, projetores e um smartboard. Oferecemos kits de monitoramento e de pressão, monitor de taxa de glucose, além de tecnologia de monitoramento. Isso para as pessoas que precisem. Algumas pessoas vão fazer uso desse equipamento pessoalmente. Você vai fazer um requerimento num momento separado. Nós simplesmente pedimos que vocês façam um pequeno relatório das suas necessidades. Nós não antecipamos que as pessoas necessariamente saibam do tipo de equipamento que eles precisarão.
mas será um prazer oferecer os equipamentos que auxiliarão as pessoas. Mais uma vez, em termos de equipamento, você pode fazer um requerimento entre 30 e 500 unidades. Imagina que você pediu 30 laptops e 30 assinaturas do Deep Freeze, ainda só conta como 30. Finalmente, o número só é determinado pela sua capacidade de responder às necessidades da comunidade. Os equipamentos auxiliares são somados ao equipamento fornecido. Ou seja, não se conta como um item extra. Agora, no processo de requerimento. A narrativa é a parte principal do seu requerimento. Pedimos o seguinte: descreva o seu projeto em 5 áreas principais. O escopo e agenda, pedimos que você descreva isso numa linha do tempo. Uma justificação. Justificação para o número e tipo de aparelhos requeridos. Alimento do programa. Explicando como esses aparelhos apoiam a educação, a força de trabalho e acesso à saúde. Acesso público. Qual a sua, como vocês intencionam usar esses aparelhos? Finalmente, a sua estratégia para o monitoramento e oferecimento de apoio. No caso de equipamento extra, nós pedimos que os senhores descrevam como eles vão auxiliar e melhorar a experiência do usuário. Nós também temos um modelo de análise online. As perguntas também são agrupadas nessas 5 áreas principais. Tem também uma seção ahm, relacionada à parte de impostos. Se você se encaixa nessa categoria, basta selecionar uma das alternativas oferecidas. Ou seja, basta simplesmente você explicar o que é que você deseja fazer. Os requerentes podem usar duas modalidades de requerimento. Uma é no caso de a pessoa desejar funcionar como uma organização guarda-chuva. Ela pode requerer até um total de 500 aparelhos. Isso inclui organizações que desejam fazer um requerimento coletivamente. Imagina que você só pode retirar 3, ou 5, ou 10, ou outra organização já pode retirar 30. Então, uma organização faz requerimento no papel de líder, enquanto as outras seguem esse líder. Nós também pedimos que expliquem quem são os agentes, nesse caso, o escopo do trabalho e como os aparelhos serão usados. Uma agência pode desejar 50 laptops para um programa depois da aula. E sei lá, mais 30 tablets para aulas de inglês, por exemplo. Eles têm um contato principal para distribuição. E aí, essa organização principal fica responsável pelos aparelhos e tem responsabilidade de relatar o seu uso. Mais uma vez, a data desse período, perdão, o período termina no dia 31 de dezembro de 2026. Sites individuais. Eles serão tratados assim, como indivíduos. Se você
precisa de mais de 500 aparelhos, talvez esse modelo não se encaixe na sua necessidade. Todos têm de especificar o escopo do seu trabalho, a revisão dos requerimentos são feito individualmente, mesmo que essas aplicações sejam feitas em conjunto. Existe um modelo coletivo, talvez, por exemplo, você esteja trabalhando num grupo, mas queira fazer a aplicação individualmente. Não tem o menor problema que a sua aplicação se pareça com a de outra pessoa, contanto que dentro dela você descreva as suas necessidades. Isso é bom para os aplicantes que precisam de ajuda. Nós vamos oferecer esse serviço. É preciso descrever o tipo de ajuda que você necessita e os aparelhos são enviados diretamente para a sua organização. Você é totalmente responsável pelo recebimento, pela posse e pelos relatórios dos aparelhos. Talvez exista uma organização maior que queira fazer o pedido no seu nome, né? Talvez você queira fazer um pedido para 30 aparelhos, mas queira ficar encarregado apenas de um. Tudo bem. Nós só pedimos uma coisa. Seja você uma organização guarda-chuva ou um indivíduo usando a linguagem semelhante, indique de maneira bastante específica para que nós entendamos. Eu só queria dizer uma coisa, eu sei que nós temos alguns educadores ligados hoje, tem algumas pessoas que são responsáveis por creches, eles não querem, sei lá, 30 laptops, porque não existe essa necessidade. Existem educadores que já são se organizados via grupo de Facebook ou WhatsApp. Esse também pode ser um local apropriado para se organizarem e fazer esses requerimentos. Sim, isso mesmo. Essas são as categorias discutidas. E é assim que funciona a nossa graduação. Eu só queria que as pessoas entendessem o nosso processo para que elas entendam o que é que nós estamos buscando. A matriz da nossa graduação está disponível no nosso site. Então, nós graduamos o engajamento da comunidade, a sua efetividade e, finalmente, a avaliação. Tem também os 3 pontos no quesito de impostos para auxiliá-los. A nota máxima é 100. Existem também 20 pontos extra. Isso para as pessoas que estão nas cidades gateway ou comunidades designadas. E ela vem responder às necessidades das comunidades mais atingidas. Que nós chamamos de subsídio para a internet. Lifeline é algo parecido, porém mais amplo. E aí mais 5 pontos para doar, reciclar e também consertar alguns dos itens. E se você não tiver nenhum para doar, nenhum equipamento para doar, reformar, então não tem problema. Nós queremos apenas garantir que esses equipamentos sejam disponibilizados para a comunidade. E pensando nos equipamentos auxiliares, nós também temos um critério similar. Novamente, lembrando que eles são conectados ao uso dos outros equipamentos. Pode parecer um pouco redundante, mas nós estamos pedindo que vocês tenham outras respostas, mas precisamos que isso daqui seja os equipamentos auxiliares tenham conexão com os equipamentos principais da sua aplicação. Então, damos 10 pontos para
para centros comunitários, áreas de acesso público. Então esse equipamento auxiliar que será pedido para indivíduos que utilizem para a parte de serviços gerais, parte de saúde, para que essas pessoas possam utilizar esses equipamentos. Entretanto, quaisquer agências que peçam quaisquer equipamentos auxiliares, novamente, você precisará descrever como que isso será utilizado dentro do seu programa e dentro do seu plano. Então, o que as pessoas precisam para fazer esse pedido? O W-9, se você não tiver, nós podemos mandar para você, se você precisar de um UEI, UEI e o TIN number também. Você conseguirá isso por um site governamental. E se você não tiver esse UEI, não tem problema. Eu sei que por conta do governo nós estamos com alguns atrasos na entrega desses UEI, mas no seu pedido para os equipamentos, você pode colocar, nós estamos esperando o nosso UEI, então peçam o UEI de vocês antes de mandarem a aplicação. Nós iremos ajudar vocês caso isso se torne uma barreira posteriormente e vocês sejam agraciados com os equipamentos. E nós também temos o pedido completo que será enviado para vocês. Então há um centro de ajuda, caso você fique travado no processo de pedido para os equipamentos. Se você não é o você nunca utilizou o site, você precisará criar uma conta, e lá você poderá completar a sua aplicação, o seu pedido. Você pode salvar no meio do caminho, não precisa fazer de uma vez, pode fazer um pouquinho, pausar e voltar, e quando você enviar, realmente fizer o envio desse pedido, você, hum, terá enviado. Caso você envie por engano antes de finalizar, pedimos que nos informe para que nós possamos reabri-lo. Pedimos que também façam isso antes do dia 31 de outubro. Caso vocês tenham algum problema, podem entrar em contato com o Help Center. Se vocês tiverem alguma mensagem de erro, eu não tenho como consertar, mas pedimos que vocês mandem um e-mail para eles, para o Help Center, ou façam uma ligação para que eles possam ajudar. E com isso eu irei abrir para perguntas. Sei que falamos de muitas coisas, então se caso alguém esteja confuso com algum aspecto, nós podemos detalhar. Muito obrigado, Caitlin. Nós agradecemos trazendo todos tudo isso para nós. Então, sei que algumas pessoas que falaram para nós que não puderam comparecer semana passada durante o dia, então agradecemos que você esteja aqui hoje à noite, então, para que as pessoas possam conhecer mais sobre essa oportunidade. Para pessoas que tenham quaisquer perguntas, você pode levantar a sua mão, nós iremos falar com você, ou você pode escrever a pergunta no chat também, que eu posso ler para vocês. Então, já o nosso o nosso objetivo é gastar todos esses dólares e fazer com que esses equipamentos alcance quem os necessita. Então, se vocês estão pensando em fazer, é interessante que vocês realmente preencham esse pedido e nós estamos aqui para ajudá-los. Sei que nós temos alguns requisitos federais, mas esperamos que possa ser utilizado ao máximo. Então, caso tenham quaisquer perguntas, coloquem no chat ou levantem a mão e estarei feliz. Vou começar aqui com a pergunta da Loris. E se eu emprestar um laptop e jamais seja devolvido, quem será responsável por ele, por isso? Então, nós esperamos que isso realmente aconteça de vez em quando, então pediremos que você, no momento
que você esteja distribuindo esses dispositivos, que você tenha alguma política, tipicamente você terá uma maneira de rastrear individualmente, seja via seu sistema, seja por um cliente, como os processos de bibliotecas que são diferentes, né. Então nós pedimos que você nos informe também, se acontecer, acontece, nós iremos documentar, porque vai impactar o seu relatório posteriormente, mas se você está tendo laptops, não devolvidos de forma contínua, nós iremos conversar sobre isso. E precisamos se nós precisemos de forma pontual, talvez precisemos receber, pegar esses equipamentos de volta, mas com certeza conversaremos com vocês antes de tomar essa medida. Agora eu vou ler uma outra pergunta. Não, a pergunta da Jona. Não conseguimos lhe ouvir ainda, Joana. Perdão. Perdão. Agora sim podemos ouvi-la bem. Porque eu represento um sistema de cuidados com crianças, nós temos locais múltiplos, então eu estou pensando aí operacionalizar como nós utilizaremos essa oportunidade maravilhosa. Mas eu estou um pouquinho presa na parte de saúde e telehealth. Vamos educação de educação infantil, tem sim algumas maneiras que nós podemos usar isso, mas, por exemplo, cada localidade tem 6 laptops e uma área para carregar, para fazer parte de treinamento de tecnologia com o pessoal 2 vezes ao mês. É ótimo, não mas ele não não vai ao encontro desses requisitos todos. Eh, eu tenho mais uma pergunta depois dessa. Ok, sim. Sim, e eu vejo mais uma pergunta sobre ser, de acesso ao público e como conectar essas 2 coisas. Essas são definidas de forma bem aberta. Um dos tesoureiros definiu isso de forma bem ampla, né, que nós pedimos é que as pessoas mostrem o que elas estão fazendo nessas áreas, pensando nessa parte de saúde e tecnologia, telehealth, é onde nós vocês podem fazer a conexão. As pessoas têm horários apertados, então não é fácil ir ao médico, então eles têm acesso essas pessoas elas podem ter acesso à saúde online via esses dispositivos, então talvez eles estejam aprendendo alguma habilidade que pode utilizar esse computador para fazer alguma coisa, pode ter uma rece fazer o receituário online, ele pode entrar no portal de saúde. Nós não estamos pedindo que vocês foquem especificamente nessa área, mas como que essas habilidades e atividades que você irá fornecer dando para as pessoas, irá conectar essas 3 áreas. Eu sei que é um pouquinho complexo, então fazendo essa conexão sobre o que você vai fazer e como elas se conectam, mesmo que seja de literação digital como um objetivo, então nós certamente podemos conectar a parte de saúde. E uma outra pergunta, que talvez as outras pessoas tenham também, quando a gente fala de acesso público, isso significa nós temos esses dispositivos nos nossos escritórios. Ele precisa estar aberto para o público no geral? É isso que é um pouquinho assustador, eu acho. Então, quando nós dizemos acesso ao público, nós compreendemos que alguns grupos estão especializados em certos grupos demográficos, então estamos, por exemplo, comunidades que não têm tanto acesso. Por exemplo, se tem uma pergunta que vejo aqui: os tablets podem ser utilizados pelas crianças? Eles não podem ser utilizados especificamente apenas pelas crianças, mas podem ser acessíveis pelas famílias, pais,
para que essas pessoas também possam utilizar. Você pode utilizar, as crianças podem utilizar durante o dia, mas como os pais vêm pegar as crianças, buscar as crianças, eles também podem ter acesso a esses dispositivos, seja lá pelo que precisarem. Ou talvez eles seja utilizado para dar um curso. Eles não podem ser apenas utilizados pelos estudantes, eles precisam ser disponibilizados para mais pessoas, de forma mais ampla. Nós pedimos para que as pessoas, eu sei que não é, mas também pedimos que as pessoas digam por que esses arquivos, esses dispositivos sejam utilizados de forma pública. Vocês precisam descrever, então é algo que nós gostaríamos que esses dispositivos estejam disponibilizados para a comunidade, então nós gostaríamos de ouvir como que as pessoas utilizarão esses dispositivos e como eles utilizarão isso, derão acesso às pessoas a esses dispositivos. Eu sei que não é exatamente o que você gostaria de ouvir, mas eu peço desculpas, mas eu espero que você entenda. Sim, sim, eu entendo. Muito obrigado. Então estou pensando que talvez os educadores talvez precisem de um dispositivo para o seu trabalho, enfim, seria ok emprestar esses dispositivos durante todo o período? Sim, você pode definir os seus termos para empréstimo. Você só precisa ter uma forma de reportar o empréstimo e o uso desses arquivos. Então, por exemplo, uma pessoa pode estar precisando trabalhar com um cliente e vai emprestar por um ano. Assumimos que você vai verificar, que você vai falar com essa pessoa, com esse cliente, e que você vai reportar as métricas de uso desse dispositivo. Ok. E mais uma pergunta, perdão a todos, eu tenho muitas perguntas. Não, tudo bem, ajuda, Joana. É bom dar alguns exemplos dessa parte de educação infantil. Obrigado. Então, o que acontece no final? Digamos que nós temos esses dispositivos que nós utilizamos nas nossas localidades, ou uma combinação, alguns utilizando em alguns programas de ensino infantil. Então, ao final do período, o que acontece com os dispositivos e com os dispositivos auxiliares? Eles são seus, ficam para vocês, não iremos retirá-los de você. Então, só temos alguns pedidos que você mantenha esses dispositivos que eles continuem seus, que ele fique com você após 2026. Se você tiver, se você pode decidir quando os dispositivos que já dispositivos abaixo de $5.000, você pode decidir se eles estão bons para uso, fazer reciclagem, enfim, precisam apenas reportar para nós. Então, e tudo será abaixo de $5.000, então todos cairão nessa regra. Você pode mudar como você utilizará esses equipamentos. E se você quiser, depois disso, usar apenas com seus alunos, não tem problema. Você não vai precisar seguir essas regras. Eles são seus para fazer da melhor forma que você considerar. Perfeito. Agora eu estou só um pouquinho presa nessa parte de acesso público, mas eu vou pensar sobre. Você, você, vocês somos privatizados e sem fins lucrativos. Então vocês são considerados sem fins lucrativos. Ok. Então você é uma entidade pública, recebe fundos públicos, então isso ajuda você também a fazer esse pedido. É mais fácil para quem recebe fundos públicos ou uma entidade pública do que uma empresa que tenha fins lucrativos. Então, você precisa falar só sobre a comunidade que você serve. Estão disponíveis para essas pessoas. Eu sei que é uma resposta bastante abrangente.
Mas durante certas horas você vai disponibilizar isso. Então, imagina um grupo vai usar isso para o treinamento de aprendizagem digital. Durante outras horas, imagina que o outro grupo, que é de uma comunidade mais vulnerável, vai precisar usar esses aparelhos. Ou você pode se especializar em grupos que tenham algum tipo de deficiência, né? Ou para algum grupo que sem esses aparelhos não teria acesso à internet, por exemplo. É claro que o foco de cada um vai ser um pouquinho diferente. Mas a pergunta é como é que você vai disponibilizar isso para os grupos que com que você trabalha. Muito obrigado. Eu estava incluindo pais também nessa minha pergunta. Muito obrigada. Desculpa tomar tanto tempo. De maneira alguma. Eu também queria dizer uma coisa. Eu sei que quase todo o programa de educação vai além na sua tentativa de apoiar a comunidade. Aí você se pergunta como é que eu posso disponibilizar isso para o público. Eu sei que todos vocês estão ajudando famílias, apoiando educadores, sejam eles seus vizinhos ou alguém com algum tipo de necessidade ou dúvida. E então eu acho que ao tentar auxiliar essas pessoas, você já está cumprindo as necessidades da bolsa. Muito obrigada pelas perguntas. Lia, eu tenho uma pergunta. Eu sou provedora do, dos cuidados para crianças. Eu trabalho com famílias que não têm acesso à internet. Eu poderia usar algum desses aparelhos para que as pessoas tenham acesso à lição de casa das crianças, uma consulta médica, ou seja lá o que for necessário para cuidar das suas famílias. Sim, sim, totalmente. Nós só pedimos uma coisa. Justifica para a gente. O que é que você está oferecendo? Talvez você seja o único ponto de acesso para essas pessoas. Então, no caso, as pessoas não têm outra opção. Talvez na sua área não tem uma biblioteca, ou as pessoas têm dificuldade para usar o transporte público. Nós estamos fazendo a revisão dos seus pedidos, né? Não estamos tentando bloquear o seu acesso. Hum. Não é que só existe uma maneira de fazer as coisas. Tem muita gente que trabalha com a gente, que vem de instituições privadas, mas ainda assim eles estão auxiliando as comunidades, né? Talvez você pode dizer, olha, eu sei o que a minha comunidade precisa, eu sei como ajudá-los, e se você preencher um requerimento dentro do prazo, explicando para a gente o que é que você o que é que você precisa, acho que nós podemos te ajudar. Tá bom, obrigada, Lia. Muito boa pergunta. Eu acredito que muitos de vocês podem apresentar assim um caso muito forte, né, mostrando como é que vocês podem ajudar essas famílias. Eu realmente espero que nós vejamos alguns requerimentos. Eu vou ler algumas perguntas do chat. Eu acho que já respondemos algumas, mas só para garantir, se alguém tiver alguma pergunta, levante a mão. Se por alguma razão você não pode levantar aqui a mão digital, o íconezinho, me manda um recado no chat. Uma das perguntas é assim: se você está permanentemente com as crianças, se você deseja algumas dessas máquinas, como é que eu posso fazer isso? Eu acho que nós respondemos essa já. Sam, se você precisa de mais esclarecimentos, fique à vontade. Entre em contato com a gente. Tem outra pergunta. Grace.
cada provedor pode oferecer um- uma máquina? Eu acho que a pergunta é mais uma vez sobre o número de laptops por família. A resposta é sim, você pode usar, mas você não pode restringir o uso a crianças. Então, nesse caso, o uso tem de ficar aberto para toda a família. Então, ele tem de ficar disponível para as famílias que estejam ali nas suas instalações. Me perguntaram se as máquinas vêm com Wi-Fi. Infelizmente, esse é um custo extra. Só para dar um pouquinho do contexto de vocês, isso foi feito baseado na infraestrutura de banda larga. Então, eles não vêm habilitados para Wi-Fi, mas talvez você possa usar o programa Lifeline para acessar um hotspot. Existem alguns recursos para ajudar as pessoas, que eu ficaria muito contente em compartilhar isso com vocês. Eu diria que eles não vêm já habilitados para usar Wi-Fi. Mas talvez você já receba algum tipo de benefício, como o Snap, o Tenet, você já recebe algum tipo de voucher. E aí você pode sim estar qualificado para receber o Lifeline. Próxima pergunta. São duas perguntas da Beth Ann. Você tem de servir todos os três pontos de acesso ou pode ser só um ou dois? Imagina que você tenha um programa para adolescentes depois da escola. Você pode usar essas máquinas. O foco não tem de ser nos três pontos. Você só tem de explicar como é que, ao oferecer o acesso, vai permitir, você vai permitir um daqueles pontos. Eu não sei se foi a Joana que fez uma pergunta. Eu dei usei o exemplo do telehealth, da saúde à distância. Mas talvez pode ser alguém aprendendo a cozinhar ou aprendendo fatos importantes sobre a nutrição. Basicamente, você tem de explicar como é que ao oferecer o acesso você está auxiliando essas pessoas. Tem sessões de informação no dia 4 e no dia 30. Nós vamos falar sobre outros cenários. Nós estamos tentando realmente conversar para entender o que é que nós estamos, com que cara isso vai ter, né? Agora, em termos desse programa para adolescentes depois da escola. Tudo bem, tá ótimo. Ao oferecer acesso a esse programa, você está melhorando a vida da sua comunidade ao apoiar os seus objetivos escolares, de saúde, de treinamento e de emprego. Eu acho que respondemos todas as perguntas. Ah, tem mais uma mensagem direta aqui. Só explicando que nós somos um centro de aprendizagem, nós podemos fazer um pedido de 30 máquinas, nós trabalhamos com coletivo. Olha, não sei se eu entendi muito bem a segunda pergunta, Jennifer. Eu acho que eu entendi. Acho que a pergunta é a seguinte: será que eles podem fazer pedidos individuais e compartilhar as máquinas coletivamente? Ou isso tem de ser feito de acordo com o contrato? 30 é o número mínimo que nós podemos enviar para um grupo. Então, nesse caso, você precisa fazer uma aplicação com alguém na liderança. E aí você tem que explicar, olha, vai 5 para cá, 5 para lá e assim por diante. Sim, pode-se fazer isso, mas isso tem de ser feito em um requerimento unificado.
Ah, você entendeu. Elias, tem outra pergunta? Não? Ah, tá. Sua mão ficou. Tá bom, tá ótimo. Eu também sempre deixo a mão levantada. Acho que respondemos todas as perguntas. Tem, eu queria compartilhar uma coisa com vocês. Essa sessão ficou gravada em todos os idiomas de interpretação também. Nós vamos enviar a gravação depois do final. Eu vou disponibilizar isso. Eu deixei um link da sessão anterior com as principais perguntas. Nós vamos enviar isso para as pessoas. Ah, só dizendo, só repetindo que se você faz uma aplicação como um indivíduo, existe um número mínimo, tá? Se você faz uma aplicação com uma organização individual, existe um número mínimo de computadores que é 30. Então, se a sua organização não precisa de um número mínimo, talvez faça muito sentido você fazer esse requerimento junto com outras organizações para que você possa alcançar esse número mínimo. Lia, eu vou falar uma coisa aqui, acho que é a sua área, mas talvez as pessoas estejam tentando entender assim, ah, não sei se eu estou indo além do que eu posso fazer. Olha, deixa eu dizer para você que nós conhecemos algumas organizações, são bibliotecas, uma série de outras organizações que também estão abaixo desses 30. Então, se for o caso, nós podemos sim introduzir vocês para outras organizações para que vocês possam fazer essa parceria. Então, eu peço que vocês entrem em contato comigo antes de decidir que, ai, não dá para mim, né? Eu faria isso sim. Se eu puder, eu faço isso. Exatamente, esse é o meu e-mail. Fiquem à vontade para entrar em contato. Se vocês encontraram algum obstáculo, por favor, me avisem. Nos agradecemos a presença da Caitlin. Muito obrigado por certificar que essa informação vai estar disponível. Nós trabalhamos com uma série de organizações, mas realmente nós queremos que creches e outras organizações tenham acesso a esse tipo de equipamento. Olha, para mim isso é muito claro, né? Oferecer acesso à educação é muito importante. Eu sei que muitos de vocês conversam com pais, explicam para eles como é que funcionam esses processos. Nós realmente esperamos ver os pedidos de vocês. Nós vamos enviar um e-mail com outros recursos, mas se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, não hesite em entrar em contato com a Caitlin ou comigo. Será um prazer entrar em contato com vocês. Nós preferimos ver um aumento dos pedidos do que alguém perder uma oportunidade. A equipe da Caitlin. O feedback adicional que eles tenham para que você possa ter um pedido mais forte e que você tenha maior probabilidade de conseguir os dispositivos. Então, muito obrigado, Caitlin, e ao team também. Muito obrigado aos nossos intérpretes também esta noite. E muito obrigado a todos vocês por estar aqui conosco após um grande dia de trabalho, trabalhando com crianças, e entrar aqui, ficar conosco. Agradecemos muito por estar aqui conosco e por todo o trabalho que fazem diariamente. Muito obrigado. Tchau a todos.